Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para esta segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Mas antes de focarmos na leitura, eu quero te contar uma grande novidade aqui do canal, tá bom? Agora estou disponibilizando para vocês um estudo dirigido que realizei o ano passado sobre o Catecismo da Igreja Católica. São cerca de mais de 100 vídeos sobre o Catecismo da Igreja, explicado com grande profundidade de detalhes. Já tem 12 vídeos disponíveis, mas para você ter acesso, você tem que se tornar membro do canal, tá bom? Basta você clicar aqui na opção Seja Membro, escolher a opção Discipulado e você vai ter acesso a todos estes vídeos, como também ao estudo sobre o Evangelho de Lucas que estou gravando gradativamente para vocês. Já tem 12 vídeos disponíveis do Catecismo e agora em agosto eu vou liberar mais, tá bom? Então não perca, assim você também me ajuda a evangelizar. Mas vamos lá para a primeira leitura desta segunda-feira. O texto se encontra lá em Jeremias, capítulo 28, versículo de 1 até o 17, que diz assim: Nesse mesmo ano, no início do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 5º mês do 4º ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, na casa do Senhor, e na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 2 anos, e eu o farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus, desterrados para a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebro o jugo do rei da Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor, dizendo: Amém, assim permita o Senhor. Realize ele as palavras que profetizaste, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor e todos os deportados de Babilônia para esta terra. Ouve, porém, esta palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizaram sobre guerras, aflições e peste para muitos povos e reinos poderosos. Mas o profeta que profetiza paz, esse somente será reconhecido como profeta, que em verdade o Senhor enviou quando sua palavra for verificada. Então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou-o. E disse Ananias na presença de todo o povo: Isto diz o Senhor: Deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo seu caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias: Vai dizer a Ananias: Isto diz o Senhor: Quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhe serão de fato submissas. Além disso, dei-lhe também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste esse povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor: Eis que te farei partir desta terra, morrerás este ano, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. Naquele ano, no 7º mês, morreu o profeta Ananias. Amados irmãos e irmãs, vamos entender a dinâmica desse texto, que talvez para você é muito complicado de entender, mas vem comigo. Já quero te adiantar, inclusive, que até quinta-feira a gente vai meditar Jeremias, sempre na primeira leitura, e é importante você ver os 4 vídeos para você entender melhor. Então, em primeiro lugar, o que está acontecendo aqui? Nós temos 2 personagens, Jeremias de um lado, Ananias de outro. Sendo que ambos aqui são ditos dentro do texto que são profetas. Todavia, Ananias ele não é um profeta verdadeiro, ele é um falso profeta. Como é que a gente percebe? Se você observou, a primeira fala de Ananias é dizendo que Deus vai libertar o povo, que o povo vai ter muita paz. Isso aparece desde o versículo 2 até o versículo número 4, onde vai dizer que depois de 2 anos Deus vai reconduzir o povo, vai reconstruir tudo. E por que ele está falando isso? Deixa eu tentar te ajudar a entender. O povo de Israel estava na Babilônia.
que é aquele que nós chamamos, eu já falei várias vezes aqui no canal, do chamado exílio da Babilônia. O rei Nabucodonosor, que inclusive foi citado aqui no texto, ele acabou invadindo a terra de Judá e aí levou todo aquele povo para a Babilônia. Ele quebrou o templo de Jerusalém, destruiu os santuários do povo, enfim. E o povo sofria muito. E o que acontece? Nós começamos então a perceber que o profeta, aspas, Ananias, ele está dizendo que, olha, esse tempo vai passar, né? Deus agora vai estar com vocês, ele vai reconstruir, eu vou quebrar o jugo, né? Eu vou reconduzir vocês, enfim. E vou inclusive destruir o rei da Babilônia. Só que Jeremias fez uma análise. Todos os outros profetas que já tinham passado, por exemplo, vamos lembrar aqui, o profeta Amós, outros profetas, o próprio profeta Isaías, etc., nunca tinha falado isso. Na verdade, sempre dizia que a culpa era o pecado do povo. Era o povo que não acolhia os mais marginalizados, era o povo que não tinha sido fiel à vontade de Deus, era o povo que tinha se distanciado da oração, por exemplo, e por aí vai. Então Jeremias começa então dizendo no versículo 6 em diante, que ele diz assim, assim permita o Senhor, ou seja, eu espero que isso aconteça mesmo. Mas ele vai começar a dizer que os profetas, ele vai dizer isso no versículo 8, que os profetas que vieram antes dele sempre disseram que ia ter guerra, aflição, peste, ia ter coisa ruim. Aí chega alguém que diz que vai ser tudo o contrário. Aí ele vai falar então, no versículo 9, se você então profetiza a paz, se você então diz que vai vir um tempo bom pela frente, nós vamos precisar passar pelo crivo do discernimento. Nós vamos precisar esperar que a coisa aconteça para ver que de fato veio de Deus. O que faz todo sentido. Só que Ananias não se sente convencido da situação. E aí ele acaba retomando do versículo 11 em diante, na seguinte situação, ele quebra um jugo que estava no pescoço do profeta Jeremias, esse jugo era de madeira, ele quebra e diz assim, olha, vai ser assim que Deus vai fazer. Pode imaginar a cena. O povo que estava sofrendo, o povo que estava desanimado, olhando essa fala do profeta Ananias, eles ficavam animados. E vendo ainda alguém citando, aspas, quase uma violência, porque estava quebrando algo, ele estava de modo indireto incitando o povo a fazer uma grande revolta popular. Vamos agora acabar com o rei da Babilônia, porque Deus vai acabar com ele, porque Deus vai matá-lo, porque Deus vai destruir tudo e por aí vai. É neste contexto que a gente está se encontrando aqui. E aí, o profeta Jeremias vê aquilo, mas dentro do seu coração não é isso que Deus está a falar. Por isso o profeta vai então falar o quê? Você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. E inclusive o profeta Jeremias fala algo muito interessante no versículo 15. Ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste esse povo confiar em mentiras. E eu quero trazer então uma reflexão, depois que você já entendeu o texto. Eu acho que agora, né, veio o insight, tudo ter ficado claro. É interessante essa frase do profeta Jeremias. Quantas e quantas vezes nós, ou outras pessoas, começam a falar bobagem e enganar as pessoas. Nós precisamos, se queremos seguir o Cristo, seguir e servir a verdade, anunciar a verdade. Nós não podemos induzir o povo ao erro. Nós não podemos induzir o povo à mentira. Essa primeira leitura também nos faz uma reflexão sobre os falsos profetas nos dias de hoje. Vez ou outra, saem vídeos na internet, as pessoas mostrando de fãs que fizeram de tudo para chegar até seu ídolo, e o ídolo foi grosso com aquela pessoa. Aquele ídolo é quase uma espécie de um falso profeta. Quantas vezes nós idolatramos pessoas e a gente não deve fazer isso? Nós precisamos ter o nosso ídolo sendo a pessoa de Jesus Cristo, porque ele jamais vai nos enganar. Reflitamos um pouco sobre esses falsos profetas nos tempos de hoje, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te lembro daquela ideia do Seja Membro, que já comentei no início do vídeo, e te aguardo daqui a pouquinho, às 7 da noite, para a reflexão do Evangelho. Até lá!